A história da Arábia Saudita na Copa do Mundo é daquelas cheias de surpresa, sabe? De momentos que ninguém esquece. Então bora mergulhar nos feitos que definiram os Falcões Verdes no maior palco do futebol mundial. É isso. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente o espírito da Arábia Saudita no torneio. Eles podem não ser os favoritos, né? Mas olha, são mais do que capazes de criar aqueles momentos que ficam para sempre na história. E o exemplo mais recente disso, e talvez o mais forte de todos, aconteceu na Copa do Mundo do Catar, no jogo que, sinceramente, ninguém esperava. A favoritíssima Argentina, de Lionel Messi, contra os determinados sauditas. 2-1, esse foi o placar final. Uma virada que foi, assim, heróica. Uma vitória que simplesmente chocou o planeta e que, vamos combinar, deu o tom para uma das Copas mais imprevisíveis de todos os tempos. Certo? Então vamos entender isso melhor. Para a gente ter a real dimensão desse resultado, a gente precisa voltar para aquele dia no estádio Lusail e ver o que aconteceu. Pensa só, depois de sair perdendo, a Arábia Saudita voltou para o segundo tempo com uma intensidade absurda. Primeiro, Saleh Al-Aisherri empata com um belo chute cruzado. E poucos minutos depois, Salem Al-Dawsari acerta um golaço, mas um golaço espetacular para selar a vitória sobre o time que, semanas depois, levantaria a taça de campeão do mundo. Mas olha que interessante. Essa capacidade de chocar o mundo do futebol não é de agora, não. Na verdade, ela nasceu junto com a primeiríssima participação da seleção numa Copa do Mundo lá em 1994. Pois é, foi lá nos Estados Unidos que a Arábia Saudita não só estreou, como também conseguiu a sua melhor campanha até hoje, a classificação para as oitavas de final. Um feito que, olha só, nunca mais se repetiu. A campanha começou com uma derrota, mas foi apertada, contra a forte Holanda. Ali já deu para ver que tinha coragem. Logo depois, veio a primeira vitória histórica, contra o Marrocos. E aí, o jogo decisivo contra a Bélgica, onde um momento de pura genialidade garantiu a vaga na próxima fase. E que momento foi esse? Said Al-Ayweran, o cara pegou a bola lá no campo de defesa, correu mais de 70 metros, passou por 5 adversários e marcou um dos gols mais espetaculares da história das Copas. Um lance que virou o símbolo da ousadia daquela geração. E o ponto-chave é este aqui. Apenas uma única vez, em todas as suas participações, a Arábia Saudita conseguiu passar da fase de grupos. É por isso que aquela campanha de 94 é tão, mas tão especial. É claro que por trás desses momentos históricos tem gente chave, né? Tanto os jogadores em campo quanto quem está no banco. Figuras que moldaram a identidade desse time ao longo dos anos. E olha só que legal, na artilharia, a gente tem um empate que conecta duas eras. De um lado, Sami Al-Jaber, o herói da geração de 94. Do outro, Salem Al-Dawsari, o cara da virada de 2022. Os dois com 3 gols, representando perfeitamente o passado e o presente da seleção. E quem foi o arquiteto por trás desse sucesso mais recente? O francês Hervé Renard. O cara tem um currículo impressionante e foi a mente tática que organizou aquela vitória histórica contra a Argentina em 2022. A filosofia dele é bem clara, times super organizados taticamente, muito disciplinados e com uma força mental que não se abala. Ele é conhecido por conseguir tirar o máximo dos jogadores e o jogo contra a Argentina é o exemplo perfeito disso, né? Bom, e agora, olhando para o futuro, a Arábia Saudita já carimbou o passaporte para sua 7ª Copa do Mundo, que vai ser na América do Norte em 2026. Mas, o caminho para chegar lá não foi nada fácil. A seleção passou por um processo longo, bem disputado nas eliminatórias asiáticas, tendo que encarar gigantes do continente como o Japão e a Austrália para conseguir garantir a vaga no Mundial. E o desafio que vem por aí em 2026 é gigante. A Arábia Saudita caiu num grupo bem complicado. Vai enfrentar o Uruguai, bicampeão mundial, a poderosa Espanha, campeã de 2010, e ainda a perigosa seleção de Cabo Verde. Então, quando a gente olha para toda essa trajetória, fica muito claro o que define a Arábia Saudita no cenário mundial. É que o legado dos Falcões Verdes não é sobre consistência, sabe? Não é sobre chegar sempre longe. É sobre a capacidade de criar momentos inesquecíveis, de pura magia, feitos históricos que simplesmente desafiam a lógica e que inspiram uma nação inteira. Pensa bem, daquela arrancada absurda do Al-Ayweran em 94, até a virada inacreditável sobre a Argentina em 2022, a Arábia Saudita já provou que é capaz de tudo. A grande questão que fica para 2026 é: será que eles estão prontos para criar o próximo capítulo inesquecível dessa história?